escapando. Rony se aproximou da janela do quarto onde a caçadora estava. Era uma pousada de beira de estrada, um estabelecimento térreo com um terreno aberto e uma mata ao fundo. Antigamente, ali era um sítio. Com a morte do proprietário e seu filho, sem saber lidar com a terra e os animais, transformou o lugar numa pousada para viajantes. Aumentou a casa principal, construindo quartos, e o resto da propriedade ele fez de estacionamento. Muitos caminhoneiros faziam suas paradas ali para descansarem. O quarto de Cassie era o último do lado direito, próximo à mata. Ela ainda estava no banho e ele podia ouvir o chuveiro. Ele abriu a janela com cautela, o suficiente para farejar os odores internos. Sentiu o cheiro das coisas dela que estavam jogadas num canto, de suas roupas suadas e, por fim, o cheiro da caçadora. Seu odor natural misturado com o cheiro de cloro da água. Ele fechou os olhos, deixando o odor guiar e criar a imagem dela em sua mente. Já a tinha visto algumas vezes. Na verdade, ela sempre chegava perto e ele tinha que sair para a próxima cidade. Gravou sua fisionomia quando a viu pela primeira vez, que, unida ao cheiro dela, criou a imagem completa daquela mulher em sua mente. Sua pele morena e aqueles dreads davam um ar selvagem àquela mulher que passou a chamar sua atenção. Sua insistência em caçá-lo, o perseguindo cidade após cidade, era como uma dança frenética e sedutora aos olhos dele, onde muitas vezes ela chegou tão perto que ele poderia tocá-la se quisesse. Voltou à realidade ao ouvir o chuveiro ser desligado. Saiu da janela e a fechou com cautela, se afastando, e da escuridão passou a observá-la. Jessie saiu enrolada na toalha e começou a procurar uma roupa, mas todas as que pegava não tinham um cheiro muito bom. Por fim, encontrou uma que dava para usar mais uma vez. Vestiu e catou as outras. As levaria até a lavanderia da pousada. Pôs sua 9mm às suas costas, presa no cós da calça, e cobriu com a camiseta. Enfiou um punhal de prata na bota e catou algumas moedas para a máquina de lavar, saindo em seguida do quarto. Mas antes de fechar a porta, deixou um copo com água bem encostado. Caso algum desavisado entrasse, ela saberia. Rony a seguiu pelo cheiro. Estava curioso. Enquanto a farejava, teve a impressão que aquele cheiro não era estranho. Era como se já tivesse sentido antes, e isso o deixou intrigado. Ele saiu das sombras e foi em direção aos fundos da pousada, de onde o cheiro dela vinha. Viu quando uma funcionária saiu pela porta dos fundos e aproveitou para entrar. Era a cozinha. Ele se perdeu do cheiro dela em meio aos cheiros que vinham dos alimentos que estavam sendo preparados. Ficou nervoso e tentava achar a saída, quando esbarrou com uma garçonete que derrubou o que tinha nas mãos. Rony se abaixou para ajudá-la e aproveitou para perguntar: "Me desculpe, só queria achar a saída. Poderia me ajudar?" A mulher ergueu a cabeça, pronta para encher ele de desaforos, mas ao fitar seu rosto e seus olhos azuis, eles deram um leve brilho violeta e ela sorriu, se levantando e dizendo: "Me siga, bonitão, e eu lhe mostro tudo o que desejar." Rony sorriu. Era uma pena que não estivesse caçando aquela noite. Não aquela garota, mas ela era bem apetitosa em todos os sentidos. Ele seguiu a funcionária, se desviando de todos até a saída da cozinha. Antes de sair, ele perguntou com uma voz macia, mantendo o controle sobre ela: "E a lavanderia? Poderia me dizer para que lado fica, princesa?" Ela sorriu, totalmente hipnotizada por ele, e apontou a direção. Rony seguiu na direção indicada e libertou a funcionária de seu controle.
A mulher ficou confusa sem saber o que estava fazendo fora da cozinha. Ele seguiu até a lavanderia, cumprimentando cordialmente quem via pela frente, como se fosse um dos hóspedes da pousada. Ele já podia sentir o cheiro dela, e isso fez os pelos de sua nuca se arrepiarem de prazer. Ele parou de frente para a porta, respirou fundo. O cheiro de sabão e amaciante se misturavam ao dela. Ele empurrou a porta, vai e vem, e entrou. Cassie estava tirando a roupa, já lavada, e colocando na secadora. Percebeu que alguém entrou, mas não se deu ao trabalho de olhar. Estava com um jornal que encontrou por ali. Este estava aberto na página policial. Depois de pôr toda a roupa na secadora, ela correu os bolsos procurando moedas, mas percebeu que não tinha a quantia exigida pela máquina para o processo de secagem. Já ia tirar a roupa da secadora quando alguém lhe ofereceu uma moeda. Ela ergueu a cabeça e Rony estava em pé perto dela com um sorriso amigável. Cassie o fitou por uns segundos e pegou a moeda agradecendo. Obrigada. Tenho moedas. Achei que tinha trazido o suficiente. Devolvo ao senhor assim que for para o meu quarto. Rony encostou ao lado da máquina que Cassie usava e observou o jornal que ela lia. Era a notícia das mortes nos arredores da cidade. Ele então comentou: é assustador o que aconteceu com essas moças. Mas, se quer saber, não acho que foi gente que fez isso, como a polícia quer que todos pensem. Cassie achou aquele comentário curioso e, olhando para o jornal, perguntou: e o que o senhor acha que é? Se eu lhe disser, vai me achar um louco, respondeu Rony. Cassie olhou para ele e disse: então acho que somos dois loucos, pois imagino o que pensa que sejam esses ataques. Rony encarou de volta. Poderia usar seu poder de controlador ali naquele momento, mas algo naqueles olhos castanhos o fez desistir e mudar o rumo da caçada. Então disse: penso que seja um lobisomem que está atacando essas moças. Só não entendo porque há preferência apenas por mulheres. Cassie voltou seu olhar para o jornal e respondeu: penso mesmo. E como consegue atraí-las? Não há vestígios de resistência nos corpos, e deduzi que elas vão de livre e espontânea vontade, e nem lutam pela vida. Rony ficou sério, e não tirava os olhos dela. Aquele comentário lhe chamou a atenção, e ele perguntou: você está trabalhando com a polícia? Por isso teve acesso aos corpos? Porque só assim para ter uma informação dessas. Neste momento, a máquina terminou o processo de secagem e Cassie começou a retirar e dobrar suas roupas e as colocar na cesta. Então disse curta e grossa, sem nem olhar para ele e ver a reação em seu rosto: sou uma caçadora dessas feras e dei meu jeito de ver os corpos no necrotério. Mas alguns eu vi na cena do crime. E o senhor o que é? Um jornalista ou curioso? Nesse ponto da pergunta, ela dobrava a última peça e o fitou, esperando a resposta. Rony a fitou de volta. Aquela mulher o fascinava, e isso tornava a caçada mais excitante. Ele também respondeu a queima-roupa: sou um caçador, senhorita. Lopes? Bem, senhorita Lopes, eu também caço. E esses eventos nessa cidade me chamaram a atenção. Cassie apanhou sua cesta de roupas e saindo respondeu para o homem: bem-vindo à caçada, senhor. Rangel. Cassie deu um meio sorriso de canto e parou na porta vai e vem e perguntou: R.R., então é o próprio em pessoa? O investigador de casos não naturais? Ele olhou sério para ela, sentindo o deboche em sua voz e respondeu: eu faço um trabalho sério, tão sério como o seu, Cassie Lopes. Cassie apenas o encarou por alguns segundos e saiu deixando a porta, fazendo seu vai e vem corriqueiro. Obrigado a quem ficou até aqui. Se gostaram, deixem o like, comentem, se inscrevam no canal. Até o próximo Contos da Cripta.